que seriam os antibióticos? Os antibióticos eles são drogas antimicrobianas produzidas por bactérias e fungos que, em baixas concentrações, inibem o crescimento de outros micro-organismos. Você já deve ter tomado antibiótico, conhece alguém que tenha tomado para combater uma infecção. Só que é importante ressaltar que esse uso indiscriminado de antibióticos sem a prescrição médica tem levado a um grande aumento de bactérias resistentes, porque essas bactérias resistentes elas acabam sendo resistentes a diversos antibióticos e a gente não consegue atingir a finalidade, a função dele, que seria inibir as células. Então, há um outro termo que a gente tem que definir aqui, que são os antibiogramas. É o teste, in vitro realizado para se verificar a sensibilidade de um micro-organismo patogênico a um ou vários antibióticos. Então, como que é o mecanismo de ação de um antibiótico, Ele tem um mecanismo de ação antibacterianos. Então, a gente observa que aqui a gente tem uma célula bacteriana com sua estrutura, toda a citologia, com as estruturas, os componentes essenciais da célula. Então, quando eu tenho um agente antimicrobiano, um antibiótico especificamente, que nós vamos trabalhar agora, ele vai agir em um alvo específico da célula, porque ele tem que inibir uma função essencial e assim eu consigo inibir ou destruir essa célula. Então, a gente tem aqui diversos alvos que a gente tem de diferentes antibióticos usados hoje em dia. Então, a gente tem antibiótico utilizado para inibir a elongação do RNA, por exemplo, a actinomicina. Então, outro exemplo, antibiótico que vai agir na síntese proteica, especificamente na inibição de ribossomos da subunidade 50S. Eritromicina, clorafenicol, clindamicina, lincomicina e diversos outros que a gente está classificando aqui de acordo com o alvo de ação. Como que ocorre, então, em laboratório? Como que a gente pode fazer esses antibiogramas? Então, tem o teste de difusão em meio sólido, onde eu vou observar zonas claras, que são ditas como halos, que representam a inibição do crescimento. Observe essa placa. Então, eu vou adicionar um disco. Esse disco ele é embebido da solução de antibiótico, uma concentração determinada, e aqui eu tenho toda uma cultura bacteriana que foi disposta na superfície desse meio de cultura, e se eu observo um halo ao redor desse disco contendo o antibiótico, quer dizer que esse halo não houve o crescimento microbiano. Então, nessa região, o antibiótico foi capaz de inibir o crescimento microbiano. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui uma disposição de vários discos, cada disco contendo um tipo de antibiótico, uma determinada concentração, e demonstrando as zonas de inibição. Um outro exemplo, em meio de cultura líquido, eu adiciono também uma concentração determinada de antibiótico e vou observar qual que é a concentração denominada de MIC, concentração inibitória, que é capaz de inibir esse crescimento. Então, observem, a gente tem meios de cultura líquido, o tubo turvo, demonstrando que tem esse crescimento microbiano e vai reduzindo esse crescimento. Vai dizendo que o quê? À medida que eu vou aumentando a concentração do meu antibiótico, eu vou reduzindo o crescimento microbiano, até que vai chegar a uma determinada concentração onde eu não tenho crescimento, ocorre a inibição total. Quer dizer que essa concentração é capaz de inibir o crescimento microbiano. Como é feito em laboratório? Estou demonstrando aqui porque nós vamos fazer isso. Então, observem, presta atenção, aqui é um procedimento prático de antibiograma. Então, tem uma placa contendo um agar nutriente. Nessa placa, eu vou adicionar uma sobrecamada da minha cultura contendo a minha bactéria, seja ela gram-positiva ou gram-negativa. Em seguida, serão dispostos discos na superfície desse meio de cultura e esse disco vai ser contendo uma concentração específica do antibiótico desejado. Vou incubar essa placa e deixar essa placa incubada para o tempo necessário de desenvolvimento, de multiplicação celular e vou observar os halos ao redor desse disco. Então, observando que quando tem um halo ao redor, esse halo indica uma zona que não teve o crescimento celular onde ocorreu a inibição. Aqui mais imagens para vocês, para exemplificar, para demonstrar para vocês como que é feito o antibiograma. Então, observem bem aproximado.
um disco contendo um antibiótico, um disco de 6 milímetros, e ao redor desse disco, aqui exemplificando, um halo de 17 milímetros de diâmetro. Então, essa região clara, essa região onde não ocorre esse crescimento microbiano, indica que o disco contendo antibiótico inibiu. E a gente vai observar, então, diferentes discos com diferentes tamanhos de diâmetro dos halos. Aqui, mais uma vez, a gente observa também os halos, como que eles vão ficar formados com diferentes tamanhos de diâmetro. Não há o crescimento do micro-organismo. Mas observem esse disco aqui, não há formação do halo. Isso quer dizer que essa cultura bacteriana ela é resistente a esse antibiótico. Então, outra informação que a gente pode conter também, que contém também essa imagem, esses halos eles podem variar de diâmetro e esse tamanho vai me indicar uma classificação quanto à resistência do antibiótico. Se ela é resistente, se ela tem uma resistência intermediária. Então, muito importante a gente observar e saber. Agora, eu vou demonstrar para vocês em prática como que é feito o antibiograma. Agora, eu vou iniciar a demonstração do antibiograma, do teste de difusão em disco, no meio sólido. Então, a primeira opção a gente vai colocar, tem uma cultura bacteriana, que ela está em caldo, foi crescida no caldo nutriente. Tem aqui uma cultura bacteriana. E os objetos que a gente tem aqui na bancada, Tenho álcool contendo a minha alça de Drygalski, pinça, pipeta, os antibióticos estão todos presentes nesses frascos. São discos que eles são embebidos com a concentração determinada do antibiótico. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma ampicilina numa concentração de 10, e aí eu tenho ela que eu vou colocar essa ampicilina, os discos todos sobre o meio de cultura. Então vou observar como que é feito cada etapa. Então inicialmente eu tenho aqui o meu meio de cultura contendo o agar no estado, um meio de cultura no estado sólido, e aqui a gente utilizou o agar Miller-Hinton, que é um agar muito indicado para análise de antibiograma. Então, a primeira etapa que nós vamos realizar agora é inocular a minha bactéria na superfície desse agar. Então, vamos ligar mais uma vez, fazer tudo de forma asséptica, ligando o bico de Bunsen. A gente vai inocular 100 microlitros, 0,1 ml, nessa superfície. Agora a cultura, a gente já colocou essa cultura na superfície, a gente vai realizar o espalhamento na superfície com o auxílio da alça de Drygalski. Então a gente está esterilizando, ela está no álcool, é uma vidraria, a gente passa na chama para esterilizar, resfria essa alça na tampa da placa de Petri, para evitar que o calor desnature proteínas de células que estão presentes nessa cultura, e aí eu posso realizar o espalhamento. Lembrar que o espalhamento ele tem que ser de forma bem homogênea, eu vou espalhar até que essa minha cultura seja totalmente absorvida pelo meio de cultura sólido, então pelo agar. Então eu vou espalhar até que ela seque completamente. Então, garantir que foi um espalhamento homogêneo para ter um crescimento celular de uma massa para formar um tapete, E agora a gente pode partir para a segunda etapa, que é adicionar os discos contendo antibiótico. Então, aqui nós escolhemos ampicilina, cloranfenicol, gentamicina e streptomicina. Então, vou adicionar um disco de cada antibiótico na minha placa. Lembrar que eu tenho que dispor esses discos dando um espaço, porque se houver inibição, vai ser formado um halo de inibição. E aí, esse halo de inibição, se a gente colocar um disco muito próximo do outro, a gente não consegue visualizar esse halo. Minha pinça também deve ser esterilizada.
E a gente vai colocar na superfície esse disco contendo o antibiótico. Então, observe que eu não coloquei muito próximo da borda da placa também. E agora, nós vamos continuar colocando todos os outros discos. Segundo antibiótico a ser avaliado, cloranfenicol. A gentamicina. Por último, né, a streptomicina. Observe, então, que estão os 4 discos contendo cada uma concentração diferente de um antibiótico. Então, a gente vai avaliar a resistência dessa minha cultura bacteriana frente a esses 4 antibióticos.